falar agora de estabilidade. Vamos nós. Estabilidade também é tema perseguido pela OAB. Mais em segunda fase do que em primeira fase. Tem prova na primeira fase que não cai estabilidade. Mas segunda fase cai matando. Vamos começar pelas grandes novidades. Primeira grande novidade, a estabilidade do portador de doença que cause discriminação, da súmula 443. A súmula 443 de vocês tem que estar atrelada ao artigo 7º, inciso 1º, que veda dispensa imotivada da Constituição Federal. Doença discriminatória é desde portador de HIV, AIDS, esclerose múltipla e qualquer doença que visivelmente gere discriminação. Câncer não entra, a não ser que do câncer tenha originado uma sequela. E a pessoa é visivelmente discriminada pela sequela gerada, por exemplo. Vocês sabem, e aí é interessante, vocês sabem, tem gente que tem câncer de mama, tira a mama, coloca outra mama e ninguém percebe. Tem gente que tem câncer de útero, tira o útero e ninguém percebe. Câncer de garganta, todo mundo percebe. Porque a pessoa usa aquele microfonezinho para falar aqui, porque ele não tem mais cordas vocais. A gente fala garganta, mas na verdade é corda vocal, câncer de corda vocal. Esses tumores nas cordas, eu não sei se vocês viram, a pessoa fica com um buraco aqui, e nesse buraco ela coloca o microfone e ela fala, e o som da voz dela sai pelo microfone. Esta pessoa pode ser discriminada. Porque essa é uma situação que, para muita gente, tem gente... Eu tenho um amigo que tem esse. Ele diz que a maioria das pessoas falam com ele olhando para o chão. Não conseguem olhar para ele. Porque se sentem mal. E ele fica bravo. Porque isso é uma discriminação. E ele é mecânico na Bela Vista. Trabalha, enfim, mecânico, meu mecânico. Chego lá, ele põe, e às vezes o negocinho dele está dando problema de bateria, de pilha. E ele pede um momento, tira o negócio, ajeita o negócio, põe de novo e continua falando contigo. É uma situação, conheço o cara há muito tempo, mas para algumas pessoas é uma situação que gera discriminação. A pessoa não aceita. Ok. Então, o câncer em si não, mas a sequela gerada pelo câncer, sim. Tá? Outra estabilidade. A outra estabilidade, vamos dizer que foi alterada, as outras três, é gestante, acidente de trabalho e dirigente sindical. Então, em 2012, a gente teve, 2012, nova estabilidade, que é o do portador de doença, 3 estabilidade alterada. E em 2013, a estabilidade da gestante foi alterada mais uma vez. Né? O que é que tem de novo na estabilidade do acidente de trabalho? O acidente de trabalho, ele é estável em qualquer contrato. Acidente de trabalho é aquele sofrido no local de trabalho ou indo e voltando do trabalho. Mas essa estabilidade também pode ser por doença ocupacional. A doença ocupacional, ela pode ser descoberta depois da saída do empregado. Basta que o empregado respeite a prescrição bienal. Saiu e dentro de 2 anos entrou com a ação e na justiça é constatada a doença ocupacional, ele é estável. Como não tem mais condições dele voltar, porque o período de estabilidade dele, inclusive, já até passou, ele vai receber 12 meses de salário. O que tem de novo em acidente de trabalho? Novo é a possibilidade da estabilidade existir, inclusive, em contrato a prazo. Novo também é a caracterização da doença ocupacional, que é pelo nexo técnico epidemiológico, entre a função e o CID. É telefonista e ficou surda, é doença ocupacional.
é professor e ficou com bursite, é doença ocupacional. Carrega peso e tem hérnia, é doença ocupacional. Então, função, tarefa. Para caracterizar a doença ocupacional, a perícia não é imprescindível, mas eu pedi para vocês analisarem aquele exame 2009.3 que foi anulado, em que a empresa dizia que o cara tinha doença porque ele era esportista, capoeirista e tinha sido exército, não sei o quê, não sei o quê. E ele dizia que ele tinha doença porque ele carregava peso na empresa. Como haviam 2 laudos divergentes, a empresa pediu um outro laudo, uma perícia complementar. E o juiz negou, nulidade processual, porque houve cesseio de defesa. Mas ela não é imprescindível, ela só se torna imprescindível se for para dirimir dúvida. Tá? Gestante. Gestante, a novidade foi a possibilidade de estabilidade da gestante, inclusive em contrato a prazo. Tá. Se por alguma máxima vier pedido para vocês qualquer excludente de estabilidade de gestante, só contrato de aprendiz. Embora eu tenha estabilidade de gestante em qualquer contrato, uma vez gestante, vai ter direito à licença maternidade. E a licença maternidade vai colidir com a aprendizagem. Por essa razão que a aprendiz pode vir a não ter direito à estabilidade gestacional. Tá? Então, o contrato dela pode ser rescindido. Outra novidade da gestante, a estabilidade na projeção do contrato pelo aviso prévio. Aviso prévio que hoje a gente sabe que é de 30 dias a 90 dias. 30 dias e tem menos de um ano. 33 dias com um ano. 60 dias com 10 anos. 90 dias a partir de 20 anos. Como é que eu vou contar os outros dias? Somando 3 dias a cada 3 anos, completo. Se a gravidez for confirmada na projeção do contrato pelo aviso prévio indenizado, tem estabilidade. Estabilidade gestacional, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, independente da criança ficar viva ou morta. A estabilidade subsiste. Dirigente sindical. O que nós tivemos em dirigente sindical de novo? A questão da comunicação. A comunicação dele ser candidato ou a comunicação dele ter sido eleito não precisa ser em 24 horas, como diz o parágrafo 5º do artigo 453. Porque a alteração da súmula 369 diz que esta comunicação pode ser feita na vigência do contrato de trabalho. Essa é a grande mudança. Qual é a estabilidade do dirigente sindical? Desde o registro da candidatura e, se eleito, até 1 ano após a extinção do mandato, que é de 3 anos. O que significa dizer que ele pode ser estável sem ser eleito. Basta que ele seja candidato. O sindicato comunica e ele é estável. Então, se o probleminha vier contando para vocês que o cara, presta atenção, foi candidato a dirigente sindical, foi dispensado, mas acontece que na eleição a chapa dele não foi vitoriosa. Não interessa. Ele gozava da estabilidade, que ele não poderia ter sido mandado embora. Ok. Fora o dirigente sindical, tem aquela galera também que é eleito. Muito parecido o membro da CIPA e o membro da Comissão de Conciliação Prévia. Por que muito parecido? Os dois têm mandato de 1 ano com direito a uma recondução. Tanto na CIPA quanto na CCP, a formação é paritária. Metade é eleita, metade é indicada, só os eleitos são estáveis. Dirigente sindical, só até 7 suplentes e 7 titulares. Todos os estáveis eleitos são estáveis, os titulares e os suplentes.
todos os estáveis eleitos são estáveis até 1 ano após a extinção do mandato. Agora, a quantidade de tempo de mandato muda. CIPEira e CCP, 1 ano. Dirigente sindical, 3 anos. Membros do Conselho Curador do FGTS, do Conselho Nacional da Previdência Social, mandato, 2 anos. Cuidado com esses 2 caras. Conselho de FGTS e Conselho da Previdência Social estão laçados à administração pública. Esses caras são estáveis da nomeação, não é do registro da candidatura. Nomeação. Ok. Como fica a classificação entre estabilidade e garantia de emprego? Estabilidade é o cara que não pode ser mandado embora de jeito nenhum. De jeito nenhum. Salvo inquérito judicial que apure justa causa. Quem é que é estável? O decenal do artigo 492, que é aquele cara que foi admitido até 4 de outubro de 74 e que não tem opção de FGTS, e o portador da doença discriminatória. Esses são estáveis, porque eles só têm início da estabilidade, eles não têm fim. Agora, estabilidade relativa é essa que tem período de estabilidade. 12 meses, do parto até 5 meses após o nascimento. 12 meses da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Do registro da candidatura até 1 ano após o seu mandato. Tudo isso é estabilidade relativa, também chamada de garantia de emprego. Isso é uma bela de uma questão, tá? Estabilidade absoluta, ela tem início, não tem fim. Só 2 são absolutos, o doente e o decenal. Relativa, todas as outras, porque elas têm início e têm fim. É só relativo àquele período que ele não pode ser dispensado. Passado aquele período, ele pode ser dispensado. De todos os estáveis, o único que pode ser reintegrado por liminar é o dirigente sindical.